Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 10 ao dia 16 de outubro de 2022. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem uma semana bastante agitada, porque a gente vai ter alguns aspectos ocorrendo no céu, sendo que Saturno vai estar muito ativo. A gente vai ter Marte também aqui, meio que sendo acionado pelo Sol, que já está se aproximando de um ângulo de trígono para a semana que vem. E a gente tem ainda esse Marte conversando com Saturno. Então a gente tem uma configuração de um grande triângulo de ar ocorrendo no céu. Se nós temos um grande triângulo de ar acionando Gêmeos, Libra e Aquário, é como se fosse uma junção, uma mistura dessas três energias para essa semana. E aí o que a gente tem? A gente tem uma semana de muita comunicação, de muita troca, de muito movimento, uma semana que é importante a gente tomar decisões, é importante a gente firmar compromissos, principalmente porque a Vênus vai conversar com Saturno. Então essa é a semana onde a gente começa a construir o nosso futuro, onde a gente começa a criar os laços firmes, a assumir compromissos. E dentro de tudo isso, a gente precisa fazer boas escolhas, entender e saber a direção que a gente quer dar, para as questões que a gente quer firmar, para os compromissos que a gente quer ter, para as alianças de Libra, né? A gente está na alunação de Libra, então para as alianças que a gente quer fazer, para os acordos, para as parcerias, dentro dos relacionamentos. É uma semana muito importante, muito decisiva, no sentido de definição e construção para o futuro da relação, de colocar os pingos nos is, de realmente dizer o que precisa, o que não precisa, o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. É a semana que a gente pode chamar de a semana da reunião. Mesmo muitas pessoas não gostando de reuniões ou achando que reuniões não definem nada, não leva a lugar nenhum, é perda de tempo. Essa semana a gente vai ter que aprender a ser prático, pé no chão, realista, muito bem articulado, com as ideias muito bem formadas para a gente poder transformar essas reuniões que a gente vai ter durante a semana em tempo útil, bem aproveitado, otimizando esses períodos onde a gente vai estar ali argumentando, conversando e tentando estruturar, né? Porque a gente está falando de estruturas de Saturno, de ideias, estruturas de ideias que vão servir para o futuro, que vão ficar por muito tempo, que a gente precisa utilizar em projetos importantes, inteligentes, geniais. Então, essa é a semana da reunião, é onde a gente se aglomera, onde a gente se junta, onde a gente troca ideias e tenta chegar a uma solução e tenta chegar a uma conclusão. Lembrando que essa semana é uma semana de lua cheia, ela vai ser todinha uma semana de lua cheia, e uma lua cheia ariana. E a gente só vai ter a lua minguante acontecendo no signo de Câncer no dia 17, na segunda-feira que vem. Então, se a gente tem uma semana de lua cheia ariana, simboliza que, por mais que a gente esteja num cume desse evento lunar, dos ciclos tão importantes da lua, a gente está na alunação de Libra e agora a gente está tendo uma lua cheia ocorrendo no signo de Áries, que é o oposto complementar de Libra. E o que é a energia de Áries? A energia de Áries é uma necessidade de decisão, de saber a direção, de saber o que se quer, de colocar objetivo, de colocar meta, de fazer o que precisa ser feito, de sair da inércia, de encontrar força, combustível, encontrar ânimo, seja onde for, para a gente dar movimento à vida, movimento aos planos, movimento àquilo que a gente quer. Então essa é a energia que está no ar, essa é a energia que a gente está sentindo para essa semana. E caso a gente não se afine com essa energia ariana, que pede esse posicionamento, essa decisão, essa ação, pode ser que a gente fique frustrado, que de repente a gente fique para trás, que alguém passe na nossa frente, pode ser que alguém venha com uma ideia melhor, porque de repente você ficou com medo, ficou receoso ou receosa, aí vem alguém mais corajoso, vai lá e joga a ideia e dá super certo. É uma semana que a gente precisa ser muito corajoso ou corajosa, ter uma certa ousadia. Essa ousadia, ela é importante para a gente enfrentar o medo, porque o medo, na verdade, não some, a gente só enfrenta. A gente usa a coragem para
encarar o medo e vencê-lo. O medo vai sempre estar ali, mas o importante é a gente alimentar, a gente dar mais força à coragem. Ah, Débora, mas e se eu fizer a escolha errada? Se eu agir e colocar a carroça na frente dos bois? Tudo bem, pelo menos você fez, depois você conserta. Aí se não tiver conserto, se não tem remédio, remediado está. O importante é a gente seguir em frente, dar um passo adiante. E a gente está falando de uma construção para o nosso futuro, de ideias para o futuro, de planos para o futuro. E nós estamos com essa oportunidade porque Saturno está em Aquário. E Saturno estando em Aquário, a gente está tendo a oportunidade de revisar o que a gente quer mudar, aquilo que a gente quer inovar, renovar. E como a gente está falando da energia libriana, que tem tudo a ver com alianças, com acordos, com parcerias, com compromissos, essa é a hora da gente olhar para tudo aquilo que para a gente é importante, é valioso, ou para aqueles assuntos que a gente firmou um compromisso lá atrás, por exemplo, o seu casamento. O signo de Libra fala sobre o casamento. Como que você está planejando o seu futuro? Você já parou para pensar que esse é o momento de planejar o futuro do seu casamento? De trazer novas estruturas para essa relação? Se a relação, se o casamento está capenga, não está dando muito certo, está cheio de problemas, como que você pode resolver esses problemas? Primeiro, pela comunicação, pela troca, através de um bom bate-papo, de troca de ideias, ou até mesmo da percepção, é você perceber e sentir o outro, não olhar só para si, mas olhar para o outro, para as necessidades do outro. A gente sabe quando a gente está numa relação, seja ela qual for, quando a outra pessoa não está satisfeita, quando ela não está feliz, quando ela não está bem. Sempre que tem um probleminha ali, que tem alguma coisa entre o casal ou aquela relação, a gente sente, a gente sabe, a gente percebe que tem alguma questãozinha ali, que tem alguma rusguinha ali. E muitas vezes o que a gente faz? A gente tenta tapar o sol com a peneira. Isso é muito Libra, né? Tenta assim, vamos tentar deixar as coisas harmônicas. Eu não vou enfrentar essa situação para de repente mexer naquela ferida, naquele ponto ali e trazer de repente uma desarmonia ou uma necessidade de ajuste para aquilo que precisa ser consertado. Então vamos deixar como está, em um outro momento eu faço isso. Muitas pessoas fazem assim, agem dessa forma nas relações e aquilo vai virando uma bola de neve, e quando tem o primeiro embate, quando chega uma energia escorpiana, uma energia ariana ou uma energia capricorniana e a pessoa explode ali, aquela relação vai por terra, tudo desaba, tudo aquilo que foi construído com tanto cuidado, com tanto esmero, com tanto carinho e com tanto zelo. Eu não vou mexer aqui, é melhor não entrar nesse assunto, é melhor não criar um problema aqui. Tudo aquilo que a gente faz para tentar não mexer naquele ponto sensível, de repente tudo desaba e a gente fica sem chão, a gente fica sem rumo, a gente perde o norte e de repente a gente tem que se reinventar, né? Então, o que Saturno está pedindo aqui, com essa conversa com o Sol e com Vênus essa semana, que essa conversa vai acontecer na terça-feira, no dia 11, Sol trígono Saturno aqui, às 22h06, e ali na sexta-feira, no dia 14, a gente vai ter a Vênus também conversando com Saturno, sendo que Marte, ali na segunda-feira, está se aproximando de um aspecto exato com o Sol, também em trígono, e a gente tem essa conversa ainda acontecendo entre Marte e Saturno. Ou seja, essa semana é uma semana bastante decisiva para a gente. É uma semana que a gente vai precisar ir em busca realmente de consertar e de estruturar as nossas relações, os nossos laços e as nossas alianças. Essa é a semana para firmar isso. Só que a gente precisa ir em busca, a gente precisa agir, se movimentar. O tanto que nós temos aí o 8 de copas. O 8 de copas, ele pede, olha, vai em busca do seu santo graal, vai em busca da nona taça, vai em busca de entender o que está acontecendo na sua vida, saia da inércia. E aqui no 8 de copas a gente precisa sair da inércia, mas já eu vou falar sobre isso. A gente tem também Mercúrio voltando para o signo de Libra, já tem vídeo aqui, eu vou deixar no izinho para vocês, o vídeo onde eu falo de Mercúrio no signo de Libra, para quem ainda não viu, lembrando que a Vênus está no signo de Libra, eu também já fiz vídeo, eu vou deixar no izinho aí para vocês, o vídeo onde eu explico a Vênus no signo de Libra, e tem também um vídeo que eu fiz para vocês com o calendário do mês de outubro, ou seja, vocês vão ter uma visão ampla, panorâmica de todo o mês de outubro. Então, para quem quiser ter essas informações,
tá aí no izinho para vocês o vídeo com as previsões para o mês de outubro, que inclusive no dia 25, quando a gente chegar na lua nova aqui no signo de Escorpião, a gente vai ter um eclipse solar no signo de Escorpião. Ou seja, estamos chegando na temporada de eclipses também. E com isso, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, deixar o seu joinha. Você já deixou seu joinha? Se ainda não deixou, aproveita esse momento que a gente está aqui na metade do vídeo, deixa o seu joinha, que vocês sabem que super ajuda o canal. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora, dia a dia, todos os dias da semana, para a gente entender quais são os principais aspectos, quais são as principais energias. Vamos lá. Na segunda-feira, no dia 10, a gente vai ter um dia bastante delicado, principalmente nas relações. Primeiro porque a Vênus vai fazer oposição a Quiron. Quiron representa as nossas feridas. E ao mesmo tempo a gente vai ter a Lua, ainda que no signo de Áries, a Lua vai estar aqui e vai fazer quadratura para Plutão. É um dia em que a gente vai estar bastante explosivo, bastante impaciente, talvez tendo que mexer com questões profundas, que são delicadas, que são doloridas, que são traumáticas, e junto com isso a gente tem a Vênus conversando aí com Quiron. Então, pode ser aquele dia em que alguém fale alguma coisa, alguém aponte alguma coisa que venha a doer profundamente. E o que a gente faz aqui? Essa quadratura de Lua e Plutão está tirando a gente daquele papel de vítima, daquele papel em que a gente se diminui e fica como está. A quadratura é uma tensão, é um aspecto que traz para a gente uma necessidade de ação, de movimento, de fazer alguma coisa a respeito. Então, se você está sendo tocado na sua ferida, se você está sendo provocado ou provocada, se tem alguma coisa que está mexendo com você, busque o seu poder de superação. Tente encontrar dentro das suas emoções força. Você tem um poder incrível dentro de você. Vá em busca da sua coragem, da sua força, do seu poder pessoal e do seu poder principalmente de superação. Você vai conseguir superar, você vai conseguir dar a volta por cima. Portanto, que você não se coloque apenas como uma vítima da situação. Se você não quer que essa situação persista, é importante tomar decisões aí. Você tem que tomar decisões sobre o que você quer que continue ou o que você quer que acabe. Não tem ninguém lá fora que vai fazer isso por você. Porque as pessoas não estão dentro de você, elas não estão sentindo o que você sente, não sabem quais são os seus pensamentos, o que você está sofrendo. Somente você sabe o que está acontecendo no seu interior. O que você pode fazer é aproveitar a lunação de Libra e compartilhar com alguém. Encontrar pessoas que têm afinidade com a sua situação ou que têm empatia, consiga compreender a sua situação e te defenda, te oriente, te guie, te instrua. Mas só você vai conseguir fazer esse movimento. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. E é isso que essa quadratura está dizendo aqui de Lua e Plutão. E logo depois, até o fim do dia aí, até o finalzinho da tarde, a Lua vai entrar no signo de Touro. A Lua entrando no signo de Touro, talvez a gente encontre uma estabilidade, a gente restabeleça as nossas emoções e isso vai ser muito bacana. E aí, logo em seguida, Mercúrio entra no signo de Libra. E Mercúrio, voltando para o signo de Libra, é a oportunidade que a gente tem de dialogar, de conversar com o outro, ou de se colocar no lugar do outro, ou de pensar como o outro pensaria. Inclusive para você criar e traçar as suas estratégias, até mesmo para você se proteger daquilo que está te doendo, ou para você resolver as questões que estão sendo remexidas aí, que ferem muito, tá? Então, a gente está numa lua cheia. Eu vou fazer o vídeo para vocês, gente, na segunda-feira da lua cheia, tá? A gente está numa lua cheia em que as feridas estão extremamente abertas e estão sendo muito remexidas. Então, a gente não está conseguindo fugir da responsabilidade de olhar e lidar com essas feridas. Aí a gente tem a terça-feira, dia 11 de outubro, ainda com a Lua aqui no signo de Touro. Ela vai fazer conjunção com os nodos lunares, ou seja, conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul. Tá aqui para vocês, isso às 18 horas e 48 minutos, vai ser o horário exato, pedindo para que a gente olhe e abandone as mágoas, os ressentimentos e que a gente vá em busca da nossa paz, da nossa harmonia e principalmente da nossa estabilidade. E no fim do dia a gente vai ter Sol e Saturno conversando aqui. Junto com Mercúrio, que entrou no signo de Libra, esse dia é um dia muito bom para a gente conversar com as pessoas, para a gente planejar
o nosso futuro. E também é um dia muito bom para firmar as relações. A gente está falando de Sol, no signo de Libra. Então, se você está noivo ou noiva há muito tempo, esse é o momento de repente, falar, olha, vamos marcar a data de casamento, marcar aquela reunião, marcar aquele evento importante. Assumir aquele compromisso que você está um tempão querendo assumir. Se você está namorando aí com alguém ou se você gosta muito de alguém, quer ter aquela pessoa ao seu lado, esse é o momento de chegar para aquela pessoa e falar assim, eu quero estar com você. Vamos ficar junto? Vamos firmar essa relação? Ou seja, é aqui que a gente assume os compromissos. Aí você me pergunta, mas e Saturno retrógrado? Isso aqui pode simbolizar uma relação do passado, ou um plano, um projeto que você tem há muitos anos e que você deixou engavetado. Esse é o momento de você tirar esse projeto da gaveta e falar, vamos assumir, vamos dar andamento nesse projeto, nesse sonho. É mais ou menos por aí. Então a gente vai sentir o ápice disso nesse dia 11 de outubro, nessa terça-feira. Aproveitem. Só que na quarta-feira, no dia 12, a gente vai ter também Marte fazendo quadratura para Netuno. Mais uma vez, gente, sempre que a gente tem uma quadratura ocorrendo, principalmente com Netuno, é quando algo acontece e a gente é surpreendido por um evento que tira a gente de um lugar de conforto. As quadraturas são sempre pressões. E quando a gente fala de Netuno, a gente está falando de um lugar aonde a gente está iludido, aonde a gente está sendo enganado, aonde a gente está passando por fugas e que de repente aquele véu é tirado dos nossos olhos, que aquela fumaça some diante do nosso caminho e a gente enxerga o que está à frente, a gente consegue ver o que é que está acontecendo, a gente leva uma rasteira de algum lugar e é importante a gente olhar e falar de onde que está vindo essa rasteira, por que que alguém fez isso comigo, de onde veio, ou seja, a gente precisa se movimentar, a gente precisa entender o que está acontecendo e sair daquele lugar vulnerável. E a gente inicia a quarta-feira, dia 12 de outubro, assim. Aqui para o Brasil é um dia de feriado, mas a vida continua. Então preste atenção a tudo que pode vir de um jeito inesperado na sua vida. Uma rasteira, alguém falando algo a seu respeito, a todo tipo de informação em celular, em redes sociais, que a gente está falando de Marte no signo de Gêmeos. Então são pessoas que estão aí falando coisas, talvez pelas nossas costas, e aquela fofoquinha pode cair ali nas suas notificações, cair sem querer, e você olhar e falar, caramba, tem gente que está inventando coisas sobre mim, tem gente que está compartilhando inverdades, tem gente que está tentando fazer algum tipo de tramóia. Ou seja, se movimenta, saia da inércia, tente entender o que está acontecendo, de onde que está vindo os ataques, ou qualquer situação parecida com isso. Agora, aqui é um dia ainda mais com Mercúrio fazendo oposição a Júpiter, também nesse dia, às 4 horas e 23 minutos, vai ser o ápice disso. Aqui pode ser que existam muitos conflitos, muita discussão, muito bate-boca, inclusive agressões. E inclusive isso pode acontecer entre parentes, irmãos, amigos de longa data, de infância. Esse dia é um dia muito tenso. A gente ainda vai ter aqui a Lua fazendo quadratura para Saturno, junto com Urano. A Lua vai fazer conjunção em Touro com Urano e quadratura a Saturno. Então a gente pode ficar muito chocado, situações realmente inesperadas podem vir à tona nesse dia, nessa quarta-feira. E isso pode afetar, inclusive, o nosso lar, os nossos parentes, a relação com irmãos, a relação, de repente, no comércio, na vizinhança, vizinhos brigando. Então, tome cuidado. Primeiro, se você puder evitar conflitos nesse dia, evite. Inclusive, essa energia, ela está vindo desde terça-feira. A gente ainda está sentindo isso na terça-feira. E a gente vai sentir ainda na quarta-feira também essa energia, tá? Porque os aspectos aqui, eles são exatos. Aqui é o auge, é o ponto máximo dessa força. Mas a gente vem numa crescente aqui e depois a gente vai ver isso se dissipando. Mas se a gente puder evitar conflitos, brigas,
confronto, até mesmo debates, principalmente com aquelas pessoas que a gente sabe que podem se tornar agressivas, que são totalmente rígidas, não tem flexibilidade nenhuma, evite. Agora, se você não puder evitar uma conversa, um embate ali, procure usar bem as palavras, se planeje, crie uma estrutura, se prepare para aquilo, tente buscar todas as possibilidades de Marte em Gêmeos, olhe para todas as possibilidades, o que a pessoa pode dizer para você, como que ela pode rebater aquilo que você está dizendo, o que ela pode usar contra você. O importante é você estar preparado para eventuais surpresas ou situações que pode parecer que você estaria despreparado, mas se você se organizar direitinho com Saturno ali, Sol, Vênus, conversando com Saturno, você vai ter um respaldo ali, você vai estar seguro para lidar com aquela situação. Até porque a gente termina o dia aí com a Lua conversando com Plutão, lindamente, né? A Lua vai estar aqui no signo de Touro e vai conversar com Plutão. O importante é a gente ter controle emocional nesse dia, é a gente não se deixar afetar, porque senão pode acontecer muita histeria, muitos rompantes, a gente rodar a baiana, aí sim, colocar tudo a perder. É importante a gente estruturar muito bem, planejar muito bem, ou se preparar, já começa a se preparar aí no domingo. Se acontecer isso com aquela pessoa que eu sei que eu tenho um problema, se ela vier com esse argumento, com esse ataque, com esse deslize que eu fiz no passado, utilizando esse deslize como ameaça, como que eu me defendo disso? É mais ou menos por aí. E aí na quinta-feira, a gente tem a Lua entrando no signo de Gêmeos e apesar da tensão do dia anterior, tudo tende a voltar para o seu equilíbrio. E como que a gente vai conseguir harmonizar a situação? Através do diálogo, através da conversa. E isso se estende até sexta-feira. Então, é a gente conversar, é a gente tentar entender o outro ou se fazer entender, é fazendo acordos, se for necessário ceder, esse é o momento para ceder um pouco, para falar, não, tudo bem, eu vou pensar no que você está falando, ao invés de ficar ali batendo de frente com aquela pessoa, não, tudo bem, eu vou pegar a sua ideia, eu vou levar para casa, eu vou digerir o que você está me dizendo, eu vou repensar em cima e aí depois eu venho e a gente conversa de novo. É tentar quebrar aquele ciclo realmente meio competitivo para ver quem que vai ganhar no argumento, sabe? É quando a gente chega e fala assim, tudo bem, você tem razão, eu vou pegar o que você está me dizendo, eu vou tentar extrair aquilo que pode servir para mim e depois eu venho e a gente conversa de novo. É mais ou menos por aí. E essa quinta-feira, dia 13 também, é um dia muito bom, de repente depois de uma crise, de você olhar, vamos supor, para os seus negócios, ou de alguma coisa acontecer dentro do seu trabalho, ou nas redes sociais, e no dia seguinte você pode vir a ter ideias brilhantes para consertar ou para mudar alguma coisa. É aquilo, depois daquela tempestade vem a bonança. E essa bonança, a gente precisa aproveitar ao máximo dessa bonança, porque a gente pode extrair muitas ideias incríveis que podem, inclusive, perdurar por muito tempo, tá? Aí na sexta-feira a gente continua nessa vibe. A sexta-feira a gente vai ter aí a Vênus conversando com Saturno. Inclusive na quarta-feira aí, que é o auge da crise, pode ser aquele dia de quebra-pau, realmente dentro da relação, do casamento, do namoro ali. Aquele quebra-pau enorme e na sexta-feira, 2 dias depois, talvez seja aquele momento, depois dessa bonança, depois que tudo se acalma, a gente vai conseguir enxergar melhor as situações. E aí na sexta-feira é quando a gente chega e consegue conversar com as ideias claras e ver o futuro daquela relação, daquela parceria, daquela sociedade. Chegar para a pessoa e falar assim, olha, a gente viu que os problemas estão aqui. Como que a gente vai resolver isso? A nossa relação, a nossa parceria está frágil nesse pilar aqui. Como que a gente vai calçar este pilar capenga? Como que a gente vai chumbar isso aqui novamente para que não caia? Ou pode ser que chegue aquele momento de sentar e conversar e colocar um fim naquela parceria, naquela relação. Tá? Então, esse dia aqui pode ser esse dia em que a gente venha a entender e a prever o futuro da relação.
justamente por conta dessa crise aí da quarta-feira. No fim ali a gente vai ter a Lua fazendo quadratura aqui para Netuno, lembrando que a Lua vai fazer conjunção com Marte, que já está fazendo essa quadratura para Netuno. Então a gente está em uma semana realmente de pressão para a gente enxergar as ilusões, aquilo que a gente está evitando de olhar, sabe aquela energia libriana que a gente tenta tapar o sol com a peneira? Essa semana, com essa quadratura de Marte e Netuno, e agora a Lua fazendo conjunção aqui com Marte e quadratura Netuno, nesse dia em que a gente está tendo que decidir muitas coisas, isso aqui é uma chamada, não tem como fugir. A gente vai ter que tirar essa peneira do sol, olhar para aquela situação e falar, bom, vamos tentar, com a lua cheia em Áries, vamos tentar fazer alguma coisa a respeito, não vamos mais remediar, não vamos mais deixar para depois, vamos resolver isso e pronto. Tá uma semana bastante decisiva para isso. Aí vocês veem aí que no sábado, no dia 15 de outubro, a Lua vai fazer essa conjunção exata com Marte. Então a gente vai ter um sábado em que essa necessidade de decisão, de ajuste, de trazer as coisas para a realidade, de despertar, vai estar muito ativa. Pode ser que isso, inclusive, venha mexer em feridas antigas. Lembrando que a gente está numa lua cheia em que as nossas feridas estão sendo tocadas e a gente precisa curar essas feridas, olhar para elas e trabalhar com essas feridas. Então a gente está em um período em que as pessoas estão realmente enfiando o dedo lá. E isso está acontecendo para que a gente chegue para trás e fale, não mexe mais aqui, peraí, qual é? Vamos resolver essa questão, tá? Então tá bem nesse sentido. E aí no sábado ainda, às 13h10, a Lua entra no signo de Câncer. Lembrando que toda vez que a Lua entra no signo de Câncer, ela está entrando em seu domicílio. Então a gente transborda muito essas águas cancerianas. Só que a gente vai ter uma Lua minguante acontecendo no signo de Câncer na segunda-feira, às 14h15. A Lua minguante no signo de Câncer é uma Lua que deixa a gente um pouquinho enfraquecido também, principalmente emocionalmente. Por quê? Por mais que a Lua esteja em seu domicílio, ela está ali minguando, ela está enfraquecida, ela está quase apagando. E o ideal para essa lua é ela estar crescendo, ela está cheia, né? Chegando ao seu ápice. Mas esse minguar simboliza voltar para dentro das suas emoções. Então, no sábado, já é um dia em que a gente vai precisar mergulhar para as nossas águas internas e ir em busca de um entendimento, que aí é a Lua fazendo quadratura para Júpiter em Áries, lembrando que Júpiter é o filósofo, é o planeta que fala de um despertar de consciência. Então, é a gente olhar realmente dentro das nossas águas o porquê que certas emoções nos doem, nos ferem. É buscar entender o nosso papel como seres emocionados nesse mundo. Então esse mergulho vai acontecer aí no sábado e vai perdurar aí pelo domingo também. Domingo a gente vai ter a Lua primeiro fazendo uma quadratura aqui para Mercúrio e para Júpiter. Então a gente vai ter um aspecto de quadratura em T com a Lua aqui. A Lua vai ser o ponto focal. É o total entendimento realmente do que está acontecendo nas nossas águas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E lembrando que o outro é aquele que está trazendo argumentos, informações que talvez a gente não estivesse enxergando ali. Ou seja, existia uma nuvem de fumaça, a gente sabia no fundo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. E essa semana é a semana em que essas coisas erradas que estavam ali escondidas podem vir para a superfície, a gente vai ter que olhar para aquilo e quem está trazendo aquilo é o outro. Essa pessoa pode ser próxima a você ou não, mas alguma coisa vai ser jogada, pode ser que através de alguma fofoca, alguma informação, alguma coisa lançada nas redes sociais, algum WhatsApp compartilhado e você ficar sabendo de alguma enganação, de alguma traição, de alguma coisa nesse sentido, é o despertar, é o acordar. E a gente vai ter que fazer esse mergulho profundo e procurar entender o porquê. Por que que eu atraio esse tipo de relação? Por que que eu me envolvo com esse tipo de pessoa? O que que acontece nas minhas águas interiores? Então, a gente tem o sábado e o domingo com essas energias aí. E aí, como spoiler, para a semana que vem, a gente tem aqui, então, na segunda-feira, a Lua
minguante acontecendo no signo de Áries e o Sol fazendo um trígono para Marte, que também é um momento maravilhoso para a gente colocar os nossos planos em movimento. E aí tem o arcano da semana que veio nada mais, nada menos que o 8 de copas. E o 8 de copas, como eu falei no início do vídeo, é a busca pelo nosso santo graal, é a busca pelo entendimento. A gente está falando de copas e copas tem relação com o elemento água, ou seja, copas tem relação com sentimentos, relações, emoções, passado, memórias. Só que esse 8 é a busca de um entendimento profundo, de buscar entender o sentido real daquilo que está nos faltando, porque o 8 ele está em busca dessa nona taça. Por isso que eu trouxe aqui a carta do deck aí do Rider-Waite para mostrar para vocês que está faltando a nona taça aqui. E esse mocinho aqui está indo em busca dessa nona taça, de entender aquele vazio, de entender aquilo que está faltando. Só que isso não está na matéria, isso está em um campo sutil. Aqui, olha, tem uma relação de Saturno em peixes, esse arcano. Então é uma busca, é como se fosse um cientista procurando provas para aquela questão espiritual, mística, esotérica. Peraí, vamos em busca dessa verdade. Eu preciso entender isso. E é mais ou menos isso, é a gente buscar aquilo que não está no mundo físico, manifestado, mas o que está no mundo abstrato e que tem um enorme poder dentro da gente. Vocês veem que as emoções mexem com a gente de uma forma profunda. Uma depressão pode levar a gente para o limbo mesmo. Uma frustração, um sentimento de raiva, de rancor, pode fazer a gente tomar atitudes drásticas, às vezes muito agressivas. A gente pode olhar para esse lado mais instintivo e a gente descobrir um lado muito animal dentro da gente. E isso tudo movido por uma força intangível, não materializada, simplesmente por pensamentos e emoções e sentimentos. Olha o poder das nossas emoções. A gente agride pessoas como uma forma de defesa dessas emoções. Muitas vezes a gente se autodestrói por conta desse campo abstrato que são as nossas emoções. Então aqui é importante a gente ir em busca do entendimento dessa força tão poderosa que é tão transformadora nas nossas vidas. O que está faltando? O que faz você ter os problemas que você tem, as situações conflituosas que você tem, as relações que às vezes não dão certo, uma relação com o chefe, uma relação com um colega de trabalho, uma relação com alguém da família, a dificuldade numa relação social, coletiva, o porquê que você não se sente bem nos grupos, com muitas pessoas ao redor, por que você se sente inferiorizado ou inferiorizada em alguma situação? O momento é de entender o que está acontecendo dentro das nossas águas. E isso tem muita relação com a lua cheia que a gente vai ter no signo de Áries, que se volta para o eu. É uma busca interior. Aqui está o eu inserido, tanto em Leão quanto em Áries. O foco volta para a gente mesmo, para o indivíduo. Então quem é você? Que feridas são essas? Que dores são essas que eu sinto? Por que eu sinto isso? Vamos em busca, sair da inércia. Por isso que esse mocinho está indo, está caminhando, está dando movimento para que ele tenha esse entendimento e nada mais é do que a energia ariana, é sair da inércia, vamos embora, vamos correr atrás do prejuízo, vamos entender, né? Então esse é o arcano da semana, o 8 de copas. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana aí que vai do dia 10 ao dia 16 de outubro de 2022. Desejo para todos uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui. Primeiro nós temos aí o canal do YouTube. Aí tem ali o Instagram, Facebook e Twitter do Encontros Astrológicos. Se você quiser me seguir nas minhas próprias redes sociais, tem ali o Débora Mexica Oficial no YouTube, onde eu falo muito a respeito dos arcanos. Tem ali o Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Tudo é Débora Mexica. Tem ali o Telegram também do Encontros Astrológicos e Débora Mexica, para quem quiser. Lembre-se mais uma vez de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho. Se você quiser se tornar membro para ajudar esse trabalho que eu faço aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro. Tem o meu site ali com mais informações caso vocês queiram. E é isso, pessoal. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal,
canal. Tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.